Muito bom dia, tudo bem? Cara, esse é mais um daqueles vídeos que conversa, sabe? Que a gente senta e fica de frente, assim, tipo, meio de frente, meio de lado, como se a gente estivesse numa mesa, batendo um papo. Coloquei o celular bem na altura dos meus olhos, então é basicamente como se a gente estivesse realmente numa mesa, assim, conversando. Que é uma situação legal, que é uma situação que eu gosto, tipo, eu gosto de sentar com as pessoas e conversar. Acho que é algo, uma das melhores socializações que existe. Então, é, então é um vídeo sobre isso. E é um vídeo sobre isso, não, desculpa. Um vídeo desse jeito, em que eu vou falar sobre os benefícios de ser um empreendedor. Eu coloquei um vídeo aqui atrás, segundo estímulo, que é um vídeo de cozinha, né? É um vídeo, algum restaurante aleatório. Eu peguei o primeiro vídeo de restaurante que apareceu e coloquei. Então tá passando ali os caras preparando uma comida e tudo mais. E por quê? Porque eu trabalho com um ramo alimentício há alguns anos já, né? A gente hoje tem 4 empresas e 3 delas estão ligadas diretamente ao ramo alimentício. Então, é a área que eu tenho experiência e eu achei que seria legal ter um segundo estímulo baseado nisso, sabe? Tipo, como, nós estamos conversando, chegou aqui em casa, eu coloquei um vídeo na TV aleatório, com uma trilha sonora, e a gente vai batendo um papo e eu acabo falando sobre o meu trabalho. E hoje eu vou falar sobre a parte boa do meu trabalho, que eu fiz alguns vídeos recentes falando sobre dificuldades que eu tenho em alinhar as coisas, questões de ansiedade e tudo mais, e eu percebi que eu não tenho reafirmado a mim mesmo sobre as partes boas de ser um empreendedor, de estar nesse ramo, de ter essa experiência. Então, eu acho que isso é uma informação que é muito válida e que é importante trazer, né? Porque se não fossem as partes boas, por que a gente faria o que a gente faz? Pô, se não fosse a parte boa de trabalhar com isso, por que eu trabalharia com isso? Eu já teria trocado, né? Então, eu com certeza não troquei isso que eu faço ainda hoje, porque tem muitas partes boas que me trazem, tipo, coisas legais, sabe? Tipo, me trazem benefícios. Então, desculpa só, né, puxar o nariz, assim, tudo mais, tô meio resfriadão. É um tempo bem frio aqui, tô de jaqueta e tudo mais. Mas então, continuando. Cara, eu vou trazer algumas partes boas que me vieram na cabeça, não montei nenhum roteiro, nem nada. E a principal que eu queria falar sobre você ser um empreendedor, você ter uma empresa, é que chega um ponto que essa empresa, ela, em certos momentos, ela funciona sem você estar presente. Essa eu acho que é uma das partes mais legais que existe. É, com certeza, um ponto crucial de você decidir entre ser um funcionário, ser um CLT e você ser um dono de negócio. Porque você pode ser um dono um dono de negócio que é um funcionário também, mas vão existir momentos em que você não vai poder estar presente, que vão acontecer situações que você não vai estar presente. E a sua empresa, ela não pode parar de funcionar se você não estiver presente, né? Então, eu vivi muito recente agora, no último fim de semana. Hoje é dia, vou colocar a data aqui, hoje é dia 31 de julho, quinta-feira. Então, eu vivi uma experiência recente que foi o quê? 3 dias eu viajei, porque participando de um campeonato de basquete, jogo basquete há muitos anos, fui convidado a participar de um campeonato de basquete aqui no Paraná. Então a gente precisou viajar por 3 dias por conta desse campeonato. E eu me ausentei das minhas empresas por esses 3 dias. É claro que hoje em dia, com toda a parte da comunicação virtual e mídia digital, a gente consegue ainda efetuar algumas ações mesmo estando longe. Mas não é a mesma coisa que estar presente no local, né? E no meu bar, numa das minhas empresas, eu atuo hoje em dia diretamente como atendente, de segunda a sexta. Então, além de fazer toda a função de proprietário, cumprir todas as minhas funções, eu também faço uma das funções que é de ser atendente no horário da noite. Então, na sexta-feira, eu viajei sexta, sábado e domingo. Sábado e domingo, esse bar em específico não abre, mas na sexta-feira eu não estava presente. Então, eu precisei colocar uma pessoa para cumprir essa função para mim, né? Normal, contratei um freelancer, cheguei e chamei, não vou poder ir, você consegue, né, ir lá, fazer isso aí para mim? Não, o freelancer concordou, tudo mais, tranquilo. Então, eu consegui ter uma liberdade maior de, tipo assim,
claro, essa viagem eu já estava sabendo com muito tempo de antecedência, pelo menos 2 meses de antecedência eu já estava ciente que eu iria nessa viagem e quais os dias que ela aconteceria. Então eu tive tempo para me organizar para isso. Mas essa flexibilidade de você conseguir se organizar, porque se eu fosse um funcionário, eu teria que pedir uma folga. É claro que para uma situação como essa, que o tempo é maior, e que eu já estava informado, eu poderia avisar o meu patrão, ó, daqui tanto tempo eu preciso de uma folga. Você consegue? Pô, talvez o cara consiga, talvez não, mas existe a chance de também ser possível. Agora, como dono, isso é, tipo, como empreendedor, como dono, como proprietário, a palavra que seja, isso é muito mais fácil, é muito mais prático. Isso vai custar, você vai ter que tirar um dinheiro, investir um dinheiro para isso. Mas viagens trazem muito retorno. A gente vê muita coisa, a gente tem experiências novas, conhece pessoas. Viagens têm retornos positivos incríveis. Toda a estrutura do meu negócio eu formulei através de viagens. Eu ia para capitais, ia para outros lugares, e então entendia como as coisas funcionavam, como as demandas aconteciam nesses lugares e trazia para minha localidade e fazia isso acontecer aqui. Então, viagens são muito positivas. E essa flexibilidade é o primeiro ponto positivo que eu trago como ser um empreendedor. Porque, cara, você não é tão flexível sendo um CLT. Já trabalhei como CLT, é difícil você pedir uma folga, muitas vezes não vai acontecer, muitas vezes você não vai abrir mão só de um dia que você vai precisar pedir uma folga. Às vezes você vai abrir mão, tipo, você tem um ou dois trabalhos, você faz uma coisa e faz outra, e você vai sair, tipo, com essa folga e não vai ficar a mesma coisa, sabe? Agora, com essa flexibilidade de ser um empreendedor, é muito legal. Você tem mais possibilidade de viagens, você tem mais possibilidade de horários em que você consegue atingir as coisas, tipo, realizar coisas, porque eu consigo administrar, tipo, o meu tempo para que eu tenha a minha manhã hoje livre. Tanto que eu tô gravando esse vídeo pela manhã, eu acabei de voltar da academia, eu tenho a minha manhã inteira para ficar em casa e realizar as minhas coisas, minhas funções de casa, e depois eu vou trabalhar. Então, ser um empreendedor é algo que, por mais que exija muito comprometimento, também tem muita flexibilidade. Tem coisas que você vai conseguir manejar, e isso, se você fazer da maneira correta e buscar experiências boas, você vai ter pontos muito positivos disso. Então vamos para o segundo ponto, que eu acho que é potencial. Cara, potencial de crescimento é a base. Tipo, eu sei que eu falei que a flexibilidade é um ponto incrivelmente positivo e tudo mais. Com certeza é algo que me faz manter nessa vida de empreendedor, mas o potencial de crescimento é algo que a gente fica, tipo assim, é a esperança. É aquilo que a gente sente quando a gente, tipo, faz algo novo na nossa empresa, ou quando a gente tem aquele dia positivo, ou mesmo quando a gente tem um dia negativo, às vezes a gente pensa, puta, mas eu tive um negativo, mas por que eu tive esse negativo, sabe? E você ter esse potencial de você saber que, tipo, aquilo pode crescer, aquilo pode se desenvolver. E isso vai te trazer um retorno gigantesco, seja de financeiro, seja sei lá, social, como também cara, são inúmeras possibilidades de coisas boas que esse potencial pode te trazer. Eu vivi isso na prática, porque a nossa empresa ela começou na pandemia e começou minúscula, uma lanchonetezinha qualquer. E hoje a gente tem 4 empresas, um faturamento maior de R$ 200 mil mensais, então a gente fatura mais de 1 milhão por ano, né? E hoje em dia, se eu consigo morar sozinho, se eu consigo ter uma vida que eu posso tirar 3 dias para viajar, cara, praticamente do nada, tipo, tô tirando 3 dias para viajar, tô indo para ficar num hotel lá e, tipo, participar disso. Cara, é por causa desse potencial de crescimento, é a nossa base, é aquilo que a gente se agarra, aquilo que a gente, pô, eu vou abrir uma empresa, eu vou começar o meu negócio, às vezes os primeiros meses, o primeiro ano, não vai tão pra frente, mas às vezes, tipo, cara, você tem um potencial ali, tem alguma coisa que você consegue manejar, que você consegue fazer aquilo ali crescer, é a nossa base, e é aquilo que nos motiva, é aquilo que nos mantém vivo como empreendedor, né? Acho que esse é um ponto muito positivo para a parte psicológica, para a parte motivacional, e também algo que pode te trazer muitos benefícios. Então, eu acho que esse ponto tem que ficar já, tipo, nos primeiros pontos positivos de você ser um empreendedor, né? Então, vamos pro próximo ponto. Eu vou colocar só mais um, porque o vídeo já tá dando 10 minutinhos.
E, cara, o próximo ponto, com certeza, vamos pensar, calma aí, eu quero colocar um terceiro ponto legal, então coloquei flexibilidade, ponto excelente, ponto positivo, potencial de crescimento é a nossa base, é aquilo que motiva, é aquilo que a gente busca, né? Então, ser um empreendedor tem esse potencial. Eu não sei se eu colocaria o social, porque às vezes tem questões que não são tão sociais. Por exemplo, a minha empresa é muito social, né? Atendimento ao público e tudo mais. Então, o social, ele é uma coisa positiva, eu considero. A gente conhece muita gente, a gente faz muitos contatos. Mas não sei se eu colocaria esse como terceiro ponto. Será que eu acho que pode ser... Ai, cara, que difícil decidir um terceiro ponto, cara. Porque eu pensei nesses dois quanto esse... Tipo, eu pensei nesses dois antes de gravar o vídeo. E pensei, o terceiro vai vir enquanto eu estiver falando. E agora não vem esse terceiro. Então vamos lá. 5 segundos. Eu acho que é a conquista. É o sentimento de conquista. Então, da mesma maneira que o potencial de crescimento ele nos motiva, o sentimento de conquista, de você ter propriedade, é algo que mantém vivo, sabe? Tipo, é algo que reanima, é algo que você toma para si. Eu acho que todo empreendedor, toda pessoa que trabalha dessa maneira tem isso. Tipo, do menor que seja, a pessoa ela tá começando. Cara, a pessoa tá vendendo doce na rua, ela já é um tipo de empreendedor. Não quero ficar nesse papo meio coach, mas uma conquista pessoal, sabe? Eu fui CLT, a experiência que eu tive sendo CLT foi péssima. E a partir do momento que eu comecei a empreender junto com a minha família, todas as experiências elas foram se tornando positivas e eu vejo elas como conquistas. Então, se é para falar de coisas boas, a gente tem que falar das nossas conquistas. A gente tem que falar de recordes de faturamento, a gente tem que falar de locais alcançados, às vezes socializações que a gente alcança que a gente nunca imaginou, a gente nunca se imaginou falando com algumas pessoas e isso traz, sabe? A gente alcança isso através do empreendedorismo. Então, o terceiro ponto positivo é a conquista. Com certeza, é tipo aquilo que você mostra, sabe? Tipo assim, aquilo que você expõe, que você chegou lá e você está crescendo, você tem potencial de crescimento, né? Junta muito com o segundo ponto. O primeiro ponto foi uma coisa mais específica, mas é algo que eu queria falar sobre essa flexibilidade de você ser um empreendedor. Agora, o segundo e o terceiro ponto, eles estão diretamente ligados, que é esse potencial de crescimento e quando você vê esse potencial acontecendo. Quando você sente as conquistas, quando você sente que você consegue, você tem condições de coisas novas, isso é sensacional. Cara, você vive o melhor da vida quando você conquista algo. E nessa vida de empreendedorismo, você está sempre conquistando algo. Então, aproveite isso. Esses são os pontos positivos que eu pensei agora, tipo, dois que eu já queria trazer e o terceiro que eu pensei agora, que eu acho que é muito positivo e algo que com certeza tem que ser levado em consideração. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado por assistir. É um vídeo assim de conversa, tipo, o que eu queria fazer mesmo, pô, estamos sentados numa mesa, olho no olho aqui, pá, falando sobre algumas experiências. E no meu caso, está diretamente ligado ao empreendedorismo, né? Ramo alimentício, bar, balada, lanchonete, é o que a gente viu, o que eu vivo hoje, é disso que eu vivo e é o que eu sei fazer. É o que eu entendo, o que eu posso, tipo assim, pô, mano, eu acho que vou ter que trabalhar com isso por muito tempo ainda, porque é o que eu entendo. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. Deixe seu comentário, deixa o like, isso me ajuda demais. O like, cara, é muito bom. Tipo, eu entro ali e tem uma notificação, cara, like, ou tipo, eu vejo o vídeo, pô, tem tantos likes. Cara, é algo muito positivo. Se inscreve no meu canal, fico muito feliz se você pudesse se inscrever. E é isso aí. Um abraço, valeu, até mais.